Esse filme, que é um documentário, trabalho interno, ele nos permite avaliar como é que a política funciona, né? Ainda hoje, vendo aqui a manchete, ou vamos dizer uma pequena manchete da Gazeta do Povo, o Banco Central comemora teto apertado da inflação, né? Então, vale a pena ver esse filme e pensar no que é economia, Banco Central, coisas assim, porque há muito jogo por trás disso tudo. Há muita gente que ganha dinheiro, é que nem a inflação. Mas se o governo anuncia para as regiões metropolitanas a hipótese de fazer a Copa do Mundo, é evidente que, e solta dinheiro para cima delas, é evidente que o custo de vida, a inflação nessas cidades dispara. E disparando, como elas são referência para o cálculo da inflação, o Banco Central disse que tem que aumentar os juros. O governo soltou uma lei, o último governo aí, inquilinato aí, que é draconiana. Então, o valor dos aluguéis dispararam. Créditos de diversas maneiras, sem que o povo muitas vezes perceba seu custo, estimulam consumos, né, que vão para essas tabelinhas desses economistas, e aí o cálculo da famosa inflação e dos juros. Mas o que eu quero falar agora é da importância de ler, né? Estou lendo esse livro, tendo que qualquer jovem, né, deveria ter esse livro à cabeceira, porque Aristóteles, quando escreveu esse livro, estava no quarto século antes de Cristo, e o que ele diz aqui dentro é extremamente, vamos dizer assim, razoável, é objetivo, é interessante. A educação, a formação de todos nós, né? É uma pena que a gente só tenha tempo de ler propriamente aquilo que gosta quando já está aposentado ou fora de condições de aproveitar melhor o tempo. O consumismo, a lógica da política, vamos dizer assim, comercial e industrial, ela induz as pessoas a gastarem o tempo dela, se possível trabalhando 24 horas por dia, para que no fim do mês ou da semana ele vá com a esposa a um shopping, um passeio diferente. A verdade é que o ser humano é complexo, né? E esse livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, mostra muito bem o que pode ser, como é que as pessoas se comportam, quais são as prioridades delas. Esse livro e outros explicam bem tudo isso que a gente vive e passa. Domênico de Masi, acho que perdeu a voz de tanto falar e escreveu muito sobre comportamento humano. Infelizmente ele não focou uma questão importantíssima, que seria a necessidade de existência de uma legislação trabalhista internacional, né, para evitar, como nós estamos vendo agora, a retomada da escravidão. A escravidão, camuflada de diversas maneiras, está voltando, né? Uma coisa que esse filme, para quem gosta de direito, é fantástico.
Amistad. É um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, né? Que trata muito da essência dos direitos humanos. Em 2 horas, 1 hora é pouco, quer dizer, não, a pessoa não gasta muito tempo vendo um filme. Bem, vivemos num mundo em que agora, né, quem manda são os gurus verdes. A minha juventude eram os ideólogos, em seguida veio a fase dos indianos, né, que o Steve Jobs explorou ao máximo. E assim sucessivamente a humanidade tem vivido situações. Mas esse livro é muito bom, porque ele mostra, entre outras coisas, como a Terra muda sempre. Há 10 mil anos atrás, o nível dos oceanos estava a 140 metros, ou em torno disso, abaixo do nível atual. Eu que sou de Blumenau, nasci à beira do rio Itajaí, fico imaginando que cachoeira bonita, que corredeiras lindas que nós teríamos talvez naquela época, ainda que talvez parte do ano congeladas. Então a história do mundo, contada de diversas maneiras, ela é importantíssima. E esse resumo, né, é uma breve história do mundo, ele dá essa visão, ainda que com algumas análises complicadas. O fato é que nós precisamos de uma base política, porque principalmente o jovem é muito sensível a fantasias. E essa Operação Araguaia, esse livro, eu comprei e li com cuidado, porque nele conta o final de vida de alguns colegas de Itajubá, família Petit. E outros livros devem contar a história de outros aí. Então nós vivemos uma fase em que a gente acreditava conhecer a solução da humanidade, mantendo o que existia ou mudando tudo. E a verdade é que pessoas de extremo valor acabaram perdendo a vida na hora errada. Aliás, para isso vale a pena esse livro do Michel Foucault, História da Loucura. Ele é fantástico, né? Mas também mostra a fragilidade do ser humano e como ela é interpretada por quem está no poder, né? O indivíduo pode ser tratado como louco, subversivo ou qualquer coisa assim, e os resultados, as maneiras de enfrentar isso são complexas, né? Por isso que os livros da Hannah Arendt, no seu conjunto, são de um valor inestimável, porque essa mulher é impressionante, a maneira como ela escreve, como ela escrevia, uma maneira de compreensão fácil, e tocando em questões extremamente importantes, né? Porque o ser humano é o que é. O cinema antigo, francês, europeu, era muito bom. Hoje é uma porcaria. Ele tem filmes fantásticos, como esse A Besta Humana, né, mostrando o comportamento de uma pessoa classe média baixa, trabalhador, e todos os seus paradigmas, a sua maneira de ser. O livro Saga Brasileira, para quem gosta de economia, é fantástico. Ele conta de uma maneira jornalística como era o Brasil, e, vamos dizer assim, pouco antes da Miriam Leitão ser jornalista, e ela que conviveu com
o governo, ela conta em detalhes a fantasia que nós denominamos ciências econômicas e os aprendizes de feiticeiro tentando conter a inflação no Brasil. Então é muito bom isso. Aliás, tem um parágrafo nesse livro que é bom demais. É quando ela faz um comentário sobre as privatizações. E de uma maneira até ingênua, ela diz que não deram certo. Lógico que não ia dar certo. Do jeito como foram feitas, a maneira como a coisa foi feita, só podia ter o resultado que teve. Isso publicado, porque eu que trabalhei dos dois lados, tanto dentro quanto fora de empresas estatais, acabei vendo e ouvindo histórias criminosas contra o povo brasileiro. Por isso que vigiar e punir é importante. Só que esse livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, a ideia é outra. É mostrar como a sociedade evoluiu dentro de uma lógica de vigilância e punição. É evidente que a vigilância é sempre a favor das elites, sempre a favor de quem manda. Então, esse é um problema sério. Agora, tudo bem, vale a pena a gente se divertir, né? Esse que droga de vida vale a pena até para mostrar certas situações do capitalismo americano, né? E de uma maneira jocosa e que precisa ser visto para a gente entender. O livro Princesa é um depoimento, vamos dizer assim, de uma princesa árabe sobre uma situação que vem até da valorização do uso do petróleo, o uso violento de automóveis, o uso irresponsável do petróleo, fez com que o mundo se tornasse míope em relação ao que existe nos países produtores de petróleo. E a situação da mulher em alguns países é um negócio brutalíssimo. E só lendo esse livro para ver e entender melhor. O livro aqui do Eric Hobsbawm, com a maioria deles, é extremamente interessante. Globalização, democracia e terrorismo, né? Então é um livro que chama a atenção para uma situação que se agrava no mundo em função da degradação de critérios e princípios que nós podemos ver lá naqueles filmes sobre economia, Bolsa de Valores, Wall Street, e aquilo de sempre, né? Fundamentalismo religioso, político, essas coisas assim. Para distrair, temos aí Conchas, para quem gosta de pensar aqui no estado do Paraná. É um livro interessante, mas filosofia, né? Filosofia, como diz aqui já Aristóteles, é o amor à verdade, né? É uma página dele aqui. Então essa revista é boa com um defeito apenas. A filosofia não é assunto para ser compactado. Então, e quem analisa sempre corre o risco de colocar na análise que faz aquilo que acredita. Esse livro História da Riqueza do Homem, publicado na década de 30, se não me engano, é bom demais. Então ele vai com números, dados e fatos mostrando como evoluiu a riqueza, o que eles chamam de riqueza,
a situação do povo que trabalhava, quantas pessoas ganham, situação das crianças, dos adultos, coisa que Bertrand Russell já falou até num livro dele, onde ele dizia que a riqueza da Inglaterra foi feita em cima da escravidão das crianças inglesas. Bem, Brasil, mito fundador e sociedade. Os 2 últimos capítulos desse livro são bons demais. Né? Então, vale a pena ler, porque, afinal, o que é, vamos dizer assim, uma nação, um país, coisas assim. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões, né? Porque é nelas que nós vamos entender, vamos dizer assim, e ver as limitações de certos fanatismos que a gente, sem querer, acaba pegando. O efeito Facebook, assim como o livro sobre Steve Jobs, etc., mostra o lado positivo de um país como os Estados Unidos, onde realmente existe capitalista disposto a investir em capital de risco, onde realmente ser empreendedor vale a pena. Não é como viver no Brasil, um país onde o empreendedor é tratado como criminoso. E a genialidade do Zuckerberg é um negócio impressionante. Esse é um livro que eu ganhei pessoalmente do autor, numa ida à Praga, e fala do liberalismo, né? O liberalismo defende isso e procura encontrar uma solução que lá na República Tcheca talvez tenha dado certo. Só que os cenários são muito diferentes. Quer dizer, comparar o nível cultural e as tradições tchecas ou tchecoslovacas, na época a República Tcheca, já haviam separado, é muito diferente do que falar do Brasil, né? Mas os livros, sua magia, tem que ser lidos com cuidado. É o caso do Café para Sócrates. A segunda parte do livro é uma droga, quer dizer, o cara de filósofo quer dar uma de economista. Mas a ideia de discutir a filosofia, né, via em cafés, bares, restaurantes, via internet, nas escolas, em qualquer lugar, é extremamente importante. Eu não esqueço nunca uma experiência que nós tivemos em Itajubá, onde no meu quarto, em 1964, 65, nós criamos um círculo de debates. Chegamos a reunir 14 pessoas, entre elas 2 padres, sargento, nós, quer dizer, reuníamos-nos com diversas visões políticas e de maneira de viver. A única coisa que era proibido era alguém se ofender com alguma afirmação, né? Cada um tinha o direito de dizer o que pensasse. Como é difícil fazer isso em qualquer outro lugar. Lá em Itajubá, naquela época, como existiam poucas universidades, poucas escolas de engenharia no Brasil, a gente podia encontrar pessoas extraordinárias, como eu encontrei numa república em São Paulo, fazendo cursinho. Meus colegas, muitos estudantes do ITA, eram pessoas de uma inteligência fenomenal. Eu não esqueço nunca um deles, Batistella, uma vez indo até o cinema comigo, me perguntou quantos livros eu já tinha lido. E eu fiquei envergonhado de tentar calcular na mão dos dedos a quantidade de livros. E ele, que acabou vindo a ser presidente de um conglomerado econômico gigantesco, tinha essa preocupação. Bem, voltando a falar das mulheres, né, comprometidas, esse livro é imperdível, né, é um livro
gostoso de ler, um livro bom, um livro que vale a pena ler direito. A Mundana, né? É um livro feito para propaganda americana, talvez, Marlene Dietrich. É muito bom até a metade, até que de repente a gente sente que o dedo da censura discreta, mas a mais eficaz do mundo, deve ter dado uma guinada na história que o livro conta, que o filme conta. Mas mostra Berlim logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, aqueles que defendem guerras, que acham que fazer guerra é uma coisa bonita, deveriam ver esse filme, principalmente para ali sentir como era a vida após a Segunda Guerra Mundial. Bem, São Francisco de Assis é uma pessoa Francisco de Assis, que eu admiro muito. Estudei em colégio franciscano, gosto muito do exemplo de vida que ele deu. Apesar de, no meu caso, não tendo religião, a análise acaba sendo muito, vamos dizer assim, crítica, né? Órgão, mais um livro de Aristóteles, né? Dos inúmeros livros que ele deve ter feito, né? E que os censores, a ignorância humana destruiu. Então é uma pena, fico imaginando como deve ter sido fantástico viver na Grécia naquela época. A Grécia é um fenômeno na história da comunidade, da civilização humana, e simplesmente deveria ser valorizada, deveria receber royalties do mundo inteiro, não só de turista. Quando a gente vê a situação econômica da Grécia, é triste, porque não merece. Eles têm vamos dizer assim, um patrimônio filosófico, cultural, arquitetônico, da inteligência humana, que deveria fazer com que a humanidade inteira não deixasse a Grécia se degradar, em hipótese alguma. Bem, Heidegger, né, introdução à filosofia. O que é que eu achei mais interessante nesse livro? Não terminei de ler, ele até acaba sendo cansativo para quem não é exatamente filósofo. Mas é a revelação, o que é a verdade. A gente vê tanta gente com tanta certeza, porque tem que ser assim, tem que ser assado. E não é bem assim, não. Eu sou engenheiro, gosto de engenharia, astronomia, física, e sei quanto a gente está longe da verdade. Essas coleções, História da Vida Privada, tanto europeia quanto brasileira, são imperdíveis. Qualquer escola brasileira do quarto, quinto ano do fundamental para frente, principalmente no ginásio, aí, sei lá, às vezes mudando a denominação disso, já nem sei, primeiro, segundo, terceiro grau, agora não é mais assim. Você devia, essas duas coleções, História da Vida Privada, sobre o Brasil e sobre a Europa, tinham que fazer parte de qualquer biblioteca. O livro Uma História do Brasil, do Thomas Skidmore, como toda análise feita por quem não é daqui, ele tem a grande vantagem da distância de análise, mas tem a desvantagem da base cultural de quem analisa. Tem coisas boas e coisas ruins. O Dia do Chacal, quem gosta de romance, é um livro bom, porque mostra, aí mudando radicalmente de assunto, como é que
você pode, eventualmente, qualquer governante, ser vítima de uma pessoa competente e disposta a cometer, vamos dizer assim, um ato de terrorismo ou de agressão a uma pessoa. Milan Kundera, todos os livros dele são muito bons, né? Principalmente os primeiros, pois a coisa vai se perdendo, né? Esse filme aqui, Martim Romayak, de Mulher Perversa, é uma história imperdível sobre a visão do homem, a visão da mulher na década de 30, que não mudou muito não de lá para cá. Então, esses livros, esses filmes antigos são importantes, são valiosos, como, por exemplo, O Ouro de Nápoles, né? O filme de Vitória de Sica conta histórias, né? 4 histórias que mexem com a gente, interessantes. Muito profundo, mas é muito bom. As Máscaras de Deus, Joseph Campbell, ele é fora de série, né? Então, os livros dele, apesar de um academicismo que é difícil de aguentar, porque ele não resume, ele quer demonstrar certas coisas, merece ser lido, apesar de tudo. Porque, de fato, a gente procura felicidade, né? Então, até é interessante, que lembrando aqui, Bertrand Russell diz que a principal característica do ser humano é a inveja. E naquele filme Wall Street, o segundo filme, que é o Dinheiro Faz Dinheiro, coisa assim, Mike Douglas lá, o personagem dele, diz que a principal característica do ser humano é a ganância. A ganância ou a inveja fazem parte da vida, vamos dizer assim, da nossa base, e acabam sendo um problema muito sério quando a gente quer saber ou falar em felicidade. A felicidade é um desafio que nos afeta. Voltando a falar de história, esse livro aí tem algumas informações de valor importante. Ele é um pouco desequilibrado, às vezes entra em detalhes excessivos, obcecado pelo jeito com a história de Santos Dumont, quando ele teria muito mais coisa talvez para falar. Mas é bom ler para ver. Ali é um livro pequeno, está escrito, é um jornalista, é uma pessoa que escreve baseado em dados e fatos. Agora, a Hannah Arendt, né? Ela é fora de série. Esse livro, Homens em Tempos Sombrios, ela conta uma pequena biografia ou faz uma análise inclusive de Rosa Luxemburgo, né, homem, mulher, né, que precisa ser conhecida para quem gosta de muita coisa. Ensaios impopulares, né? Bertrand Russell fez uma coleção de livros, eram ensaios céticos, ensaios impopulares, coisas assim. Qualquer livro de Bertrand Russell é bom. O que eu acho interessante dos livros de Bertrand Russell é que o último parágrafo dos livros dele sempre é um resumo fantástico que merece ser visto. Agora, falar de livro, esse livro de Gore Vidal, que aliás qualquer livro de Gore Vidal que eu posso encontrar eu leio, é uma obra-prima da história da literatura dedicada à história, né? E justamente fala da humanidade naquela fase do 4º século antes de Cristo, né? Isso tudo é importante, né? Porque, afinal,
nós temos o quê? Medo à liberdade? O que acontece conosco, né? Então, os livros, tá? A Vida do Espírito, onde Hannah Arendt faz um comentário nada elogioso sobre a inteligência do ser humano, onde ela diz que está demonstrado que a maioria absoluta das pessoas não pensam, o que é uma verdade, né? E que explica, né? Coisas como nós podemos ver nesse filme argentino Kanchaka, né? E da história da América Latina, o que resultou, o resultado final da libertação dos países de língua espanhola. Mas esse aqui é um filme muito violento até, de uma certa forma, e triste, da Argentina em seus piores tempos, tá? E se a Argentina é problema, leiam esse, O Beijo da Morte. É um livro que, em Carlos Heitor Coni, de pessoas, de 3 presidentes brasileiros, falando de uma maneira romanceada sobre uma hipótese da morte deles. É impressionante. E dos anos de chumbo. Mas ditaduras existiram de diversas maneiras. Então aí, o livro Dr. Zhivago é uma obra de arte e um resumo histórico imperdível, assim como A Grande Ilusão é uma história verdadeira, é um filme feito em cima de uma história real dos Estados Unidos, de um político, né? Então, vocês vão ver que o problema da política não é só brasileiro. Então, mentes criativas, projetos inovadores, automóvel, né? São coisas assim que a gente fica pensando em termos de inteligência em pessoas como Santo Agostinho e outros, Santo Agostinho é uma pessoa base da Igreja Católica, né? Polêmica, evidentemente, mas que merece ser analisada. Agora, na situação da economia, nós voltamos ao assunto economia. Esse livro é fora de série, né? Ele teria que ser leitura obrigatória de todo mundo que gosta disso, que eles chamam de economia, mas está muito longe de ser o que mereceria ser. Para descontrair, esse é um livro também um livro muito bom, Shakespeare, sua época, sua obra, ver como é que foi a vida dessa pessoa extraordinária. E no momento, né, em que a questão da diversidade, da tolerância, dos direitos humanos correm o risco, diante do fundamentalismo religioso e de um retorno a uma fase muito ruim da história da humanidade. Sobre construir o futuro, vale a pena a leitura do livro Mauá, o Empresário do Império, para ver o que uma tecnocracia, o que a alienação de uma elite pode fazer contra pessoas que poderiam ter feito do Brasil uma potência econômica. Se Mauá tivesse ganho a queda de braço com os inimigos dele, com certeza a história do Brasil hoje seria muito diferente. Alan Greenspan, né? Nesse livro, que não é nada modesto, né, tem uma coisa extremamente importante. Ele relata alguns momentos em que a economia mundial esteve prestes a desabar, né? Então, com todos os defeitos que ele tenha, essa foi uma contribuição importante que a gente encontra nesse livro. Por quê? Porque o que nos preocupa é o futuro do trabalho. Quer dizer, como é que vai ser? Vamos trabalhar 24 horas por dia, 8 horas, 4 horas,
vamos ser escravos do patrão, né? Então, Domenico de Masi cansou de colocar essas questões, né? Porque o desafio mundial é o trabalho, é a vida, né? E existe uma economia do ócio, existe a inovação, a democracia depende do tempo que nós tivermos para estudar. Uns podem chamar isso de ócio, outros poderão chamar isso de aproveitar bem o tempo, né? Por quê? Porque a história da vida privada do ser humano tem que ser vista com muito cuidado, até para que os privilégios sejam transformados em direitos gerais, porque não existe nação feliz se uma parte manda e a outra é escrava, né? Esse aqui, o elogio da serenidade, é o oposto, né? Pode ser colocado um ao lado do outro como opostos. O elogio da serenidade é quase que um relato da realidade em que vivemos do ponto de vista político, né? Que, no fundo, Freud, Jung e outros podem explicar. Nós somos animais, o ser humano tem um computador em cima do pescoço, tem sensores, tem softwares adquiridos e softwares que desenvolvem. Então essa máquina fantástica tem que ser analisada com muito cuidado. Ler Princípios Fundamentais da Filosofia tinha que ser lido por todo mundo, porque muita gente tem uma visão equivocada do que seja socialismo, comunismo, e é um negócio que incomoda ver a ignorância. A ignorância é um espanto. Então, mas voltando ao Hobsbawm, né, ele tem uma sequência de livros do século XIX, de onde nós saímos da monarquia para o capitalismo e socialismo comunista, e o socialismo europeu veio no século XX, não no século XIX, né, na Suécia e tudo. Esse livro faz parte de uma coleção imperdível, né, de livros para quem gosta de economia. Ensaios impopulares, né, Bertrand Russell, como sempre, os seus ensaios é algo bom. Quem não tem tempo para ler, veja filmes. A Classe Governante, né, é um livro que mostra algo que, com certeza, não é apenas da Inglaterra, é aqui também, né? A tal da classe governante tem que ser analisada com muito cuidado. Então, criatividade, descoberta, invenção. Domenico de Masi. Puta, esse livro é ótimo, né? Para quem é engenheiro, quem gosta de ver como as coisas acontecem. Aqui está repetido a Era dos Extremos. Então, agora, Uma Gota de Sangue, né, do Demétrio Magnoli. Pô, esse cara é fora de série. Quer dizer, numa fase em que está na moda adotar posições radicais, vale a pena ver esse livro com muita atenção, porque a verdade dói para muita gente, mas ela está aí. Porque o homem medíocre impera, né? Ele está por aí. E se alguém duvida, leia esse livro, O Homem das Moscas, que é uma história, um romance, que mostra bem como evolui a sociedade de modo geral. Esse livro eu ganhei de um amigo, Poder, um livro tão velho que estava sem capa, foi publicado na época da ditadura, talvez esse título. Mas ele e outros aí que tratam de política mostra como as pessoas se comportam. Esse livro de Kierkegaard é fantástico, porque ele vai ilustrando
contando. A primeira etapa do livro é ótima, a segunda é mais da questão pessoal, romance dele. Mas quando ele fala ali, a hipótese do sacrifício daquele personagem bíblico lá, e um profeta lá ia sacrificar e Deus disse, manda ele parar, ele relata diversas hipóteses para esse cenário, que se aplicam perfeitamente ao cotidiano da nossa vida, né? O livro A Era Dourada de Glória Vidal tem que ser visto porque ele mostra na época de Roosevelt como era os Estados Unidos, como é que era a política. Quem fala mal da política do Brasil tem que ver esse livro para ver que nos Estados Unidos as coisas não são muito diferentes. Nós temos os filmes, né? Descartes, por exemplo, os filósofos. Quem precisa ver esses filmes para ter uma ideia, para mergulhar a fundo na filosofia, né? Os Amantes, outro filme bom, A Queda da Bastilha. Esse filme eu vi pela metade, mas é uma visão americana do que foi a queda da Bastilha. Sobre os Tetos de Paris, é um filme de René Cartier. Qualquer filme dele eu gosto de ver, e é um filme gostoso de ver, né? Para a gente pensar na vida. Blaise Pascal, né? Filme bom, Sonata de Outono, né? Ludwig, né? A loucura de um monarca inglês, como ela evoluiu. A história de Benjamin Franklin, né? A Nova Babilônia. Onde está a liberdade? Essa comédia do Totó, no fim, ele procura dar um jeito de voltar para a cadeia. Bem, cadeia lá na Itália não é a cadeia do Brasil, tem que ver essa diferença. A classe operária vai ao paraíso, dá para pensar bem na nossa classe operária. Poder do Mito, ele entra no mérito do Campbell, né? Da formação da inteligência. Esse outro livro aqui, Quase Cidadão, é muito bom, da Universidade, acho que Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas. É um livro que trata da situação do cidadão de cor, do índio lá de Alvânia, não do índio propriamente, mas em diversos cenários do que foi. Roma, Cidade Aberta, de novo, mostra um filme realizado em Roma logo após a guerra. Vale a pena ver o filme para ver como foi importante, assim como esse filme Alemanha Ano Zero, como foi o mundo europeu logo após a guerra. E esse aqui é um filme melhor, porque como uma criança reagia diante do nazismo e dos nazistas logo que perderam a guerra. Vale a pena ver o filme, não vou contar o final, é dramático, mas é bom demais. Esse filme, a Marseillaise, de novo, entra na ironia da René Cartier, né? Jean Renoir, da Revolução Francesa, mas é gostosíssimo, é bom demais, né? E nas entrelinhas ele coloca as dúvidas em relação ao que se pretendia. O filme de Giordano Bruno, para mim, é um filme que eu já vi 2, 3 vezes e não vou deixar de ver nunca, né? Aqui, O Nascimento da Democracia Italiana, também é a mesma coisa, falando da Itália após a Segunda Guerra Mundial. Danton, O Processo da Revolução. É um filme bom demais, merece. Vou parando por aqui por causa do tempo de internet aí, mas vale a pena ver e pensar.